causa da sua religiosidade. Eu venho desafiar essa religiosidade que você tem. Primeiro, o tema em si, aprisionamento da sombra. O tema em si é já alguma coisa. Alô? Diga aprisionamento da sombra. A primeira questão que vem neste tema: será isso uma metáfora? Como é que uma sombra, algo que é intangível, pode ser aprisionado? Primeiro, o que é uma sombra? A sombra é a intercepção, amém? É a intercepção da luz por um corpo. Quando a luz está ali e temos um corpo em frente da luz, ela produz o quê? Sombra. Então a luz recebeu uma intercepção, foi interceptada por um corpo e dali produz luz. Amém? Dali produz, queria dizer, sombra. Amém? Diga comigo, sombra. Sombra. E a tua pergunta pode ser: isso não é diabólico? Porque sombra, estamos a falar de o que é escuro. Sombra ao mesmo tempo pode ser trevas. Mas entendemos que a sombra é o reflexo de alguém produzido por luz. Sombra para uma pessoa é o reflexo da mesma pessoa por meio da luz. Significa que não existe sombra sem luz. Todo indivíduo que está na luz produz sombra. Quando você sai da luz e vai para trevas, o lugar onde tem ausência de luz, a sua sombra desaparece. É dali onde você pode dizer: o homem de Deus, profeta Fernando, já está a começar a vir com heresias. Por quê? Porque eu vou desafiar a tua mente religiosa, mesmo a partir da própria Bíblia. Amém? Amém? Sombra, homem de Deus, não está ligado com as trevas. Não. Biblicamente, vamos para isso. O versículo que muito nós conhecemos e muito nós falamos, estudamos na escola bíblica e outros lugares, outros que fizeram teologia e muito mais. 1 de João, capítulo 1, versículo de número 5. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz. Nele não existe a mínima sombra de treva. Entendemos bem? A mensagem que o quê? E a mensagem que dele ouvimos, e vos pregamos, é esta. Deus é luz. Deus é o quê? Luz. Todos nós concordamos que Deus é luz. Todos nós concordamos que Deus é luz. E depois diz o quê? Nele não existe a mínima sombra de treva. Ok. Podem tomar seu assento. Disse nele. Alô? Disse nele. A palavra nele, em inglês, tanto como no original, vem escrito dentro dele. Nele significa dentro dele não há trevas.
Alô? Alô? Nele significa in him em inglês. No original, dentro dele não há escuridão. Mas o testemunho que temos é que dentro dele não há escuridão. Não ao redor dele. Não, eu só estou a pegar o texto que talvez você usaria depois para explicar os mesmos textos. Amém? Alô? Alô? Vamos para a escritura. Eu disse, fique preparado para mim hoje. Eu quero que você abra a tua Bíblia. Quero que você... Vamos passear um pouco na Bíblia antes de eu falar sobre a questão da sua sombra. The meaning, o significado espiritual que isto tem. Amém? É por isso que Deus falou para mim uma coisa assim. Eu, depois de ter estudado, ir na escola bíblica, e não sei o quê, Deus falou para mim assim: você a partir de hoje tem que parar e começar a ouvir a partir de mim. Porque tem coisas que eu tenho a falar para si que você não ouve. Porque você já colocou uma barreira. Você vai lutar com o mesmo versículo, mesmo a ver, a lutar contra ele. Me lembro uma vez com um pastor, quando eu disse que nem todos os anjos simbolizam a presença de Jesus. Disse, mas eu ficar, está a falar o quê? Não. A Bíblia diz que quando as mulheres correram, foram para lá, para o sepulcro de Jesus, encontraram um anjo lá presente e lhes disse, estão a procurar o quê? Você não sabe que ele não está aqui. E a pergunta é, se ele não está aí, o que ele está a fazer aí? Ele está ali para dizer que ele não está aqui. Nem todas as igrejas você vê tem anjo. O anjo está para dizer que Deus está aí. Talvez está para te anunciar que ele não está. Vamos para a escritura, ainda não começamos. Não reclame nada. Segundas de Crônicas, capítulo 6, versículo de número 1 a 2. Alguns irmãos estão no Facebook e vão rasgar as vestes. Blasfêmia! Hoje, já estou cansado de esconder certas coisas que Deus me ensina por causa de receio de pessoas. Vocês não vão longe se não conhecer essas coisas. Eu daqui a algum tempo estou a começar a vir vos trazer coisas que... Ou você fica crente ou descrente de vez. Vamos? Segunda Crônicas, capítulo 6, versículo 1 a 2. Então Salomão tomou a palavra e exclamou: Yahweh advertiu que habitaria numa nuvem obscura. Yahweh advertiu que o quê? Que habitaria numa nuvem obscura. Em outras palavras, eu quero que você perceba aqui. Mulher de Deus, leia isso calmamente, todos os irmãos, preste atenção calmamente. Quem tem uma versão diferente da pastora? Vamos lá, abre tua. Não quero ninguém ficar sem Bíblia aqui. Você tem que ler na tua Bíblia, não é Bíblia da igreja de Fernando, nada. Temos pastores aqui. Quantos pastores estão aqui? Pastores. Ok? Temos pastores aqui. Então não queremos. Vamos lá? Vamos. Versículo 1. Então Salomão tomou a palavra e exclamou. Yahweh advertiu que habitaria numa nuvem obscura. Yahweh disse para Salomão que eu ia habitar numa nuvem escura. Então, quem tem uma versão diferente? Como é que diz tua versão? Então disse Salomão, o Senhor, disse que habitaria nas trevas. Deus está dizendo que eu habitarei nas trevas. Alô? Eu sei que estão para rasgar as vestes. Sente. Eu não vos prometi que as coisas seriam como vocês gostam. Alô? Versículo 2. Eu, de fato, construí um templo para a tua morada. Um lugar de honra para a tua eterna habitação. Obrigado. Tá bom. Vamos voltar para aí depois.
Não sei se ainda estamos juntos. Será que lemos junto mesmo isso? Que Deus disse a Salomão, um dos homens que Deus testemunhou, que era sábio, que não existiria um homem como Salomão. É ou não é? Que ele habitaria onde? Nas trevas. Agora vamos entender por que a Bíblia diz nele, dentro dele. Eu sei. Profeta Fernando, não podes falar isso aqui. É heresia quando você apresenta um versículo, segundo a hermenêutica. Tá bom, os teólogos. Vamos descer de novo. Êxodo capítulo 19, versículo de número 9. Estou aí a tratar sobre o assunto de sombra, senão a dizer está a ensinar satanismo. Eu sou tratar sobre sombra. Vamos na sombra. Êxodo capítulo 19, versículo 9. Disse o Senhor a Moisés. Disse o Senhor a quem? A Moisés. Eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem. Eis que virei até a ti na escuridão de uma nuvem. Na tua está dizendo como? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo. Numa nuvem espessa, numa nuvem escura, negra. Ai! Ao ouvir isso vindo do homem de Deus, dizer: o Senhor falou comigo numa nuvem escura. Não é para rasgar as vestes. Esse Senhor que falou contigo ou o diabo? Moisés está a testemunhar que o Senhor apareceu numa nuvem escura. Depois de ter dito Salomão que o Senhor disse para ele que ele vai habitar, vai viver aonde? Nas trevas. Alô? 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 Ele vai viver aonde? Nas trevas. Eu ainda voltarei para falar sobre habitação. Ainda estamos a começar a construirmos nosso assunto. Já temos o segundo versículo. Vamos mais para outro, senão pode ser, calhou. Deuteronômio 5, 22. É normal o homem falhar, né? Talvez na Bíblia falharam. Vamos. 5, 22. Deuteronômio 5, 22. E nesse versículo que o irmão leu há pouco tempo, disse: o Senhor chegou para dar o quê? Quando ele falou isso, a partir dessa nuvem expressa, falou o quê? Veio dar ordens, mandamentos, a partir de nuvem. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 22. Estas palavras proclamou Yahweh a toda a vossa congregação no monte. Do meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão. Pastor, estamos juntos ainda? Eu já não quero mais pastor a ler esse versículo. Quero outras pessoas lerem. Não vão pensar que combinamos em casa. Outra versão, tá? Outra versão? Tá bom. Microfone, vai lá. Vamos lá. Queremos ouvir. E Moisés disse: são esses os mandamentos que o Senhor Deus deu ao povo de Israel, quando todos estavam ao pé do monte Sinai, do meio do fogo e das nuvens negras. Ele falou em voz alta e deu somente esses mandamentos e nenhum outro mais. Ele falou de o quê? Do monte o quê? Sinai. Do meio do fogo e das nuvens negras. E das nuvens negras. Não, ainda não. Tem irmão que disse 3 só.
Êxodo capítulo 20, versículo de número 21. E o povo ficou em pé de longe, e somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. Não, lê de novo. E o povo ficou em pé de longe, Aham. e somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. O profeta despediu o povo, disse: fiquem aqui, não vão para lá. Eu sozinho hei de ouvir Deus. E quando ele chega, o povo está a reparar, está a ver que Moisés está a conversar com Deus a partir de escuridão. E voz está a sair do meio da escuridão. Imagina, a instrução de Man of God está a vir a dizer o seguinte: o Senhor apareceu para mim, é uma nuvem escura. A primeira coisa que você está sentado a ouvir, e para piorar, a Bíblia diz que o próprio Salomão disse que Deus habitaria. Salomão está dizendo que eu fui testemunhado com Deus, que ele habitaria nas trevas. The word. Agora temos um problema. Temos um problema porque temos luz. E quando temos luz, temos uma expressão de Deus. No livro de Salmos, capítulo 91, versículo 1. Eu quero te fazer essa pergunta e me responda. 91, versículo 1. Vamos, Salmos. Salmos, capítulo 91, versículo 1. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. A minha pergunta é: que luz que produz sombra? Não. Eu quero que você me responda. Que luz que produz sombra? Eu sei que você pode dizer: não, se trata de uma metáfora. Já acabamos de ler muitos versículos lá. Eram metáforas também? Não. E não é o único versículo esse que fala sobre sombra. Segundo o dicionário Strong, sombra significa lugar de proteção. Alô? Sombra é lugar de proteção. Há uma luz dentro e há sombra ao redor que protege o acesso à mesma luz. Que quando você ver a mesma luz, é a mesma luz que mata. Enquanto Deus está a dizer: aquele que ver a minha face morrerá. E você ouve o mesmo testemunho da Bíblia a dizer que Moisés falava com Deus face a face. Qual era a face que não matava Moisés? A face de trevas, que era proteção não para Deus, proteção para o próprio Moisés. É aí onde você diz: mas como eu estou na luz, Senhor, e a minha vida parece em trevas. Se você está na luz, a luz reflete sobre ti. Ela deve fazer uma coisa: o reflexo da luz é a sombra. Que você está na luz, a sombra. Tua sombra, escuta, quando estou a falar de reflexo de luz, alguém está a me entender de forma física, a carne dele. Porque quando você coloca as mãos sobre alguém, não é tua mão que está a curar doentes. É a tua identidade espiritual. Alô? Há uma transferência a partir da tua identidade espiritual que tem conexão com Cristo. Alô? Quando falo de sombra, você, na dimensão do espírito, carrega a sombra. Alô? Alô?
Eu sei que alguém pode dizer o seguinte: não, a Bíblia diz que nele não há sombra de variação. É aí onde eu quero que te criar problema. Sombra de alguém? Não diz que dele não há sombra. Vamos, estamos juntos? Perceba isso aqui. Perceba isso aqui. Você está aqui diante de Deus como uma pessoa espiritual. A luz de Deus está sobre ti. E quando você ouve as escrituras a dizer, ok, além de eu falar, vamos, Atos 5, 14 a 15. Vamos ouvir. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade. Homens e mulheres acabavam de acreditar no Senhor, não é isso? Sim. E era acrescentado o quê? A comunidade. A comunidade. O número de irmãos iam crescendo. A ponto de os doentes serem levados para as ruas. Doentes serem levados para as ruas. E colocados em leitos e macas para que, quando Pedro passasse, que o apóstolo Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Estamos a falar de projeção da sombra. Ao menos, escuta, a sala praheda alamanto, shalaka paladisho, rapaka yonoveniste. Escuta. Quando a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Estamos juntos? A Bíblia testemunha que o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Significa que Deus, com a sua nuvem extensa, decidiu habitar dentro de um corpo humano. Estamos juntos até aqui? Amém. Estamos juntos até aqui? Amém. E quando este homem vai andando, escuta, ela carrega a essência divina dentro dele. Significa que ele tem projeção, não só no físico, mas também espiritualmente. Estamos juntos? Amém. Então, quando você tem Pedro a andar diante de um enfermo, e a sombra dele, escuta, não é sobre o corpo dele apenas, mas a sombra dele espiritualmente. A conversão dele não foi só a conversão física, mas foi a conversão até do próprio reflexo. Quando a Bíblia Sagrada diz que a minha pergunta é: como é que feitiçam na feitiçaria se alguém pisa num sítio e alguém tira a areia onde pisou? Se ele não está aí, o que tem a ver a areia dele? A pergunta é: se a sombra não é Pedro, como que a sombra está a curar? A sombra não é Pedro. Mas como é que a sombra está a curar? É porque a sombra é um reflexo. Há um Pedro que foi visitado por um Deus. E a sombra dele representa o próprio. Porque quando quem está a orar é o homem de Deus, é Deus que está a curar a pessoa, não é? Significa que a sombra desse homem de Deus também está empoderado em Deus. É por isso que quando você lê a tua Bíblia, até mantos que eram tocados com Paulo iam curar doentes. Agora, eu quero ficar na sombra. Sombra é meu assunto. Eu disse que no dicionário Strong, aleluia. Eu disse que no dicionário Strong está escrito o quê? Proteção. Aleluia. Proteção. Alguns de vocês, já falei de Bíblia, agora quero falar de minha experiência. Alguns de vocês, eu não podia vir falar de minha experiência sem trazer isso. Alguns de vocês cometem um grande erro. Sabe qual é o erro que vocês cometem? Alguns de vocês
cometem grande erro. Quando há inimigos a tentar mostrar para vocês como eles trabalham. E normalmente usam isso como desenhos animados, como filmes. E você começa a olhar naquela coisa nos filmes, nos desenhos animados, e você diz o seguinte: não é nada, é apenas brincadeira. Muitos dos satanistas são donos daquelas produtoras. Aquilo que você costuma ver. Uma vez eu tive uma visão onde vi um fumo negro, a sair, a se projetar, depois entrou na boca de um homem. Depois daquele homem parou, o coração parou, morreu aí mesmo. Deus falou para mim: estás a ver? É assim como naturalmente matam pessoas quando estão a dormir. Aquelas pessoas que vão dormir e de repente você ouve, ele dormiu, depois o quê? Morreu. A alma dele, eu vi aquele fumo a entrar na boca, a pessoa dormia assim, a entrar na boca, parou. E eu, quando vi aquilo na visão, eu disse: o quê? Afinal, sabe, eu acreditava muita coisa antes. Eu acreditava que quem aceitou Jesus e vive para Jesus não são atacados por demônio. Eu também acreditava nisso. Eu tinha pés juntos e versículos para te abater. Mas quando fiquei em frente de igreja, comecei a liderar a igreja, eu vi que aquilo era teologia. Comecei a ver pessoas que aceitaram Jesus, que foram batizados com o Espírito Santo, sendo atormentados com o demônio. Até quando Deus me leva para o versículo que li, Pedro, que curou, tinha libertado pessoas expulsadas de demônio. Jesus a olhar para Pedro a dizer: para trás de mim, Satanás. Apóstolo! Quando eu mudei, comecei já a pensar de uma forma diferente. Eu comecei a experimentar nível de libertação. Eu vi pessoas a ser libertas de coisas. Eu tive pastores que ligavam para mim. Pastor que falava em língua, pregava, tudo mais. Nunca visitaram um curandeiro nem nada. A receber ataques. Até que minha esposa, eu ia num quarto. E no quarto assim: pastor, o que está se passando? Não estou a conseguir. Estou a sentir aperto no coisa. Ok, tá bom. Fica lá. Eu estou a orar por ele ao telefone. O homem está a rebolar no chão. Você está a ouvir barulho só. Eu estou a orar aqui. Falar para a mulher dele: põe loudspeak. Põe loudspeak. Começaram a ser libertas pessoas. Você vê que realmente essa aflição tem mão de Satanás. O maior problema dos crentes é imaginar que o nível de possessão é só corporal. Você esquece que demônio pode possuir uma casa, pessoas não dormir numa certa casa, porque a casa está possessa. Você pensa que o nível de possessão é só dentro do corpo. Até que eu aprendi muita coisa. Só que essa experiência de fumo que entrava na boca da pessoa e a pessoa parava de respirar, morria. Eu estou a ir assistir num filme. Isso aqui é o que eu vi na visão. Eu logo entendi que esses camaradas são espirituais. Esses sabem de alguma coisa. Estamos juntos? E eu fui compreender uma coisa, meus queridos. Perceba aqui. Você sabia que existem acordes de piano, esse piano, tudo que foi criado isso, que alguém pode tocar e você ficar possuído. Em todos os filmes, eu quero chamar toda pessoa que assiste filme de terror a de manifestar demônio. Tua vida acabou ficando devastada. Alguns acabaram tendo espíritos homossexuais. A partir do quê? Daqueles filmes. A trilha sonora deles é programada para criar medo. E os espíritos habitam dentro do medo. Alô? Estou a falar de minha experiência. Espera.
Passado algum tempo, fui mostrado outra coisa. Que algumas pessoas estavam paradas e aparecia um ser estranho e ficava, parece estar a recolher sombra. Pegava a sombra de alguém, retirava e depois colocava dentro de uma gaiola. Eu fui ver aquilo. Passando algum tempo, eu estava, não sei, com algumas crianças. Vamos ver desenhos animados. Ará, esses gajos têm que controlar que tipo de desenhos animados a criança assiste, pá. Parecia um espírito. Eu olho para as crianças, já assiste isso aqui. Não é para crianças. De repente, alguém chegava, retirava tipo o quê? Passava a roubar sombra de o quê? De pessoas. E pessoas, quando iam parar no sol, já não tinham mais nenhum tipo de o quê? Reflexo. É aí que descobriam que essa pessoa já está morta, que está a andar na terra. Imagina se pegam não é teu sapato que levaram para feitiçar, é onde você pisou. Alô? Esse sapato às vezes foi comprado no Goto tem um branco que pisou aquilo. E você chegou, comprou aquele sapato, pôs no teu pé, pisou de novo. Mas quando vão tirar, conseguem atingir você. Porque o sapato estava no teu corpo. E aquilo que você deixou é reflexo dos seus passos. E alguém chegou, removeu aquilo e foi dizer palavras sobre aquela impressão que você deixou. E você, a partir daquele instante, começou a passar mal. Tá bom. Como é que consegue apanhar um bandido que cometeu um crime simplesmente porque pegou uma porta e foi embora? A partir daquela porta, vamos descobrir que esse é João. Na dimensão espiritual existem impressões como de tua sombra, que pessoas podem usar, trabalhar no satanismo, tua sombra. E quando remove tua sombra, o que removem de si é proteção. Aflições começam a vir sobre a vida da pessoa e a pessoa não tem defesa. Há pessoas a trabalharem, bons trabalhadores, anos na empresa. Quando chega a hora de promover, está a ser promovido outro. Você não tem reflexo. It doesn't appear. Alô? Alô? Uma vez eu falei para os irmãos sobre espelho, não é? Quando eu falei para os irmãos sobre espelho, os irmãos duvidaram de mim, foram experimentar em casa, ficaram assustados com elas mesmo. Eu te disse o quê? Sabem, os cristãos são tão inocentes que levam porrada. Coisas dele estão a ir abaixo. Estão a levar porrada em todas as áreas. Ele está dizendo, é o tempo da prova. Só que tipo de prova? Nem você estuda. Prova é todos os dias? Se nem teu filho aparece e diz, dá 10 meticais hoje, dá 10 meticais amanhã, você nega, diz, prova não é todos os dias. Primeiro se estuda, depois faz prova. Agora essa prova de Deus que é todos os dias, que não acaba, é qual? Alguém está a te feitiçar você. Alguém está a trabalhar com o teu reflexo. Tem um versículo do livro de Salmos. Deixa eu lá ver se estou certo ou errado. Vê lá, 36, versículo 7. Vê lá. Jó capítulo 8, versículo 9. Porquanto nós surgimos ontem e nada sabemos sobre a vida.
Nossos dias na terra são como uma sombra ligeira. Faz uma comparação qualquer. São como? São como? É uma comparação? São como uma sombra ligeira. Amém? Nossos dias na terra são como uma. São como uma. São como. Agora vamos lá. Salmos 12, versículo de número... Salmo 121, desculpa, versículo número 5. Salmos 121, versículo 5. O Eterno é o teu protetor diurno. Diurno. Como sombra que te guarda. 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 Como Ele que o está Senhor, à tua direita. O Senhor é o teu protetor diurno. Significa que à noite ele não, noturno ele não protege? Não. Você tem que entender isso já. Alô? Alô? Significa que quando você está nele, você em momento algum estará nas trevas. Amém? Todo dia para você, você está na luz. Espiritualmente você está na luz, você está no dia. Por isso Jesus disse, aquele que anda de noite é que tropeça. Está na tua Bíblia isso. Mas não os que andam de dia. Alô? Alô? Significa aqueles que não estão sob a proteção divina estão a andar de noite. Aqueles que não estão sob a luz divina estão a andar de noite. Alô? Agora entenda isso aqui. Eu acho que vou trazer parte 2 dessa pregação. Porque se onde eu quiser puxar aqui. Ok, vamos a isso. Vamos a isso. Há algo que os irmãos precisam compreender aqui. Há muita gente que você olha para elas, ficam, parece, com oportunidade brilhante na vida de ser alguém. Você vê essa moça aqui, com pessoas certas na vida dela, mas não tem como dar certo. Porque alguma coisa foi retirada dela. A sombra está enjaulada. O reflexo está enjaulado. Se o reflexo é removido de si, significa que você não está mais na luz. Você está onde? Trevas. Porque luz produz reflexo. Quando rouba o reflexo de si, rouba a luz de si. Você é removido da luz para as trevas. Hoje, eu preciso orar por você. Seja lá onde for que enjaularam o seu reflexo. Você não pode projetar o melhor de si enquanto você não tem o seu reflexo. Não estou a falar da sua sombra física que teu corpo produz. Estou a falar do que o teu espírito. Se você está na luz realmente, você produz sombra. O que você, como pessoa, produz. Alô? Alô? Hoje, eu vou orar por você. Eu não sei em qualquer distrito que tua sombra está presa, que todas as vezes que você sonha tem que ser levado para aquele distrito. Em qualquer lugar que tua sombra está presa, que todas as vezes você tem que ser levado para aquele mesmo lugar da tua vida. Todo momento você está naquele lugar. Você não tem planos para o futuro. Hoje, quase vou acordar, escuta, vou acordar alguém para a vida. Hoje vou acordar alguém para a vida.
Levanta suas mãos.